Olá, boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma live da BTT, falando sobre um assunto muito pertinente a todo mundo, né? Uma coisa que acontece e que nós temos que dar um jeito aí, nós como os profissionais têxteis. Estou chegando aqui mais pessoas que estão sendo conectadas, né? A gente abre a sala e aí começa a vir as conexões, né? Vamos aguardar mais alguns instantes, né? Para ter a quantidade já programada para a gente começar o nosso bate-papo. Tá? Lembrando a todos que essa live fica gravada, ela vai ser exibida, fica lá no YouTube do canal da BTT. Amanhã, por volta desse horário, nós já teremos lá disponível. Então, por favor, quem ainda não conseguiu ver outras postagens, se inscreva no nosso canal, veja lá, dá seu joinha, põe o sininho para tocar lá quando tiver novas apresentações, novos vídeos da BTT, tá? E aqueles que viram e gostaram, né, compartilhem com as outras pessoas, que esses são assuntos realmente pertinentes para muitas pessoas. Então, só compartilhar, falar, assista lá o vídeo da BTT, assim, a gente acaba se unindo aí na cadeia têxtil e promovendo aí a inovação, conhecimento tecnológico e tudo mais, tá? Então, vamos lá começar. Estamos aqui com o Thomas, tá? Novamente, aqui é uma live que deu problema técnico na outra data, mas agora eu vou falar aqui o currículo. Quem é o Thomas, para quem não conhece? Thomas, ele é um engenheiro químico com pós-graduação em processos e pós-produtos têxteis pela FEI, em São Bernardo do Campo, e pós-graduação em gestão da produção na Unesp em Guaratinguetá. Ele é sócio-diretor da Rivitex Comércio, Importação e Exportação Limitada. A Rivitex é fornecedora de máquinas e peças para a indústria têxtil brasileira. E sócio-diretor da Rivitex Comercial e Assessoria Industrial Limitada. Treinamento de máquinas e consultoria para otimização de processos industriais. Tá? Então, na verdade, são duas Rivitex, não é isso, Thomas? Então, a Rivitex que faz a venda de peça e a parte de consultoria. Thomas, muito obrigado aí por ter aceitado esse nosso convite novamente, para poder falar sobre esse tema, né, sobre a pilosidade. Boa noite, seja bem-vindo, por favor, a palavra é com você. Boa noite, bem-vindo a todos, obrigado por essa oportunidade de apresentar novamente, depois dos problemas que a gente teve na última vez. Agradeço vocês terem voltado para a nossa live e com certeza agradeço a BTT por essa oportunidade, por esse carinho da gente poder apresentar um pouquinho mais da tecnologia, uma nova tecnologia aí para têxtil e para vocês. Todos estão vendo aqui a apresentação já? Sim, ela já está no ar. Ok. Então, como o Sr. Nelson já falou, eu sou engenheiro químico brasileiro e acabei saindo da química, indo para têxtil, que tem muita química também, então tem muito a ver com química e mecânica, então são duas áreas bem interessantes que se juntam aí para fazer a têxtil. Falando um pouquinho mais da Rivitex, a gente fornece diversos produtos nessa cadeia têxtil, essa grande cadeia têxtil, mas são produtos específicos que procuram agregar valor para vocês. Então, em cada área a gente tem alguns produtos que fazem algum diferencial. Então, desde da fiação para retorção, para confecção, um pouquinho de malharia de urdume também. A gente pode sempre ajudar de uma forma ou outra boa parte da cadeia têxtil. Hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre eliminar a pilosidade no tecido plano, malha ou não tecido. Então, vamos lá. Vou focar principalmente em dois mercados. Acredito que são os mercados mais interessantes para essa tecnologia. O primeiro mercado
é o da estamparia digital. Então, a gente tem na estamparia digital um exemplo bom da questão da indústria 4.0. Então, se procura na estamparia digital essa questão das cores, de uma impressão bem feita, do tecido bem preparado, para poder imprimir em cima, direto no tecido. Você tem a necessidade que esse tecido esteja limpo, sem pilosidade. Então, são alguns pontos que a gente vai trabalhar nessa apresentação. O outro mercado é o mercado de denim. Então, é um mercado bem tradicional, um mercado que já usa essa tecnologia faz muito tempo. Mesmo assim, ainda tem algumas demandas das marcas que querem ver melhor a trama, querem que o índigo tenha variações de cores, e essa tecnologia pode ajudar nesse sentido também. Então, quais são os desafios que as marcas trouxeram? Então, tem grandes marcas que estão procurando cada vez mais a qualidade. Agora, com essa pandemia, a gente teve isso mais forte ainda. Voltou essa necessidade de ter produtos mais sustentáveis, que durem mais e que se possa usar mais vezes, né? Então, nossas roupas também tá indo para uma tendência do smart fashion, né? A tendência de roupas que se possa usar por mais vezes. Então, tem alguns pontos que essas grandes marcas estão trazendo já há um tempo. Por exemplo, evitar o peeling, né? Então, não ter as bolinhas, não ter o peeling na malha ou no tecido posterior. Tem essa questão das fibras salientes, né? Então, se tem algumas fibras, a sujeira, se isso não for bem trabalhado, depois vai ter, depois de uma lavagem, essas fibras podem aparecer, manchar na estamparia digital, manchar o tecido. E interessante também, esse é o terceiro ponto, que as marcas elas estão pedindo para que se enxergue melhor, ou se faça um destaque da trama. Então, se faça um destaque para enxergar a trama e ordume no tecido. Tem algumas marcas que estão trabalhando em cima disso para que você veja a construção que foi feito o tecido. O outro desafio é ter realmente que aí entra a parte física primeiro, que é essa tecnologia que eu vou apresentar, e a parte química. Então, ter cores mais vivas, cores que fiquem vivas por mais tempo. Então, é necessário, às vezes, a gente ter esse fator, esse trabalho físico, para depois entrar com as cores, que seria o químico, né? Tem mais um ponto, que é o quinto ponto, que acredito seja um dos mais fortes para você vender uma peça, que é o toque. Não sei se a maioria das pessoas, quando elas entram numa loja, vai comprar uma peça de roupa, elas, queira ou não, elas acabam indo pelo toque. Você sente a peça, sente como é que ela é, e aí você compra ou não. Então, seria esses cinco pontos, né? Aí, quando você pensa como vamos trabalhar esses 5 pontos, a imagem que veio na minha cabeça para fazer essa apresentação foi a questão da depilação. Então, vamos tirar os pelos, acabar os pelos para resolver essa situação. Então, essa imagem foi que veio na minha cabeça, depilação para retirar os pelos. O problema é que você não consegue fazer isso num tecido, né?
num tecido, num não tecido, numa malha, como é que você vai passar uma gilete no tecido todo? Não tem um jeito de passar essa navalha de uma forma, ainda não se descobriu, de uma forma regular no tecido todo. Então, se fez uma navalha de fogo, se fez uma lâmina de fogo, que aí sim, essa lâmina ela poderia ajudar para eliminar na largura toda do tecido. Mas como vocês podem ver aqui, essa solução com fogo, ela pode gerar essas diferenças. Então você tem a pilosidade antes, e aí passou nessa barra de fogo, e agora se enxerga a trama e ordume. Né? Isso ficou bem visível nessas duas imagens. Né? Mas para essa lâmina ser perfeita, é necessário que seja trabalhado em cima da chama. Então, a chama tem que ser uma chama direta, com uma intensidade alta, e o tecido ele tem que passar numa velocidade relativamente rápida para você não ter a queima do tecido. Né? A ideia é realmente só fazer uma depilação. Você só retirar os pelos que estão sobressalentes. Não é para atingir a trama e ordume. E se essa tecnologia fosse capaz de retirar até os pelos de poliéster, seria melhor ainda, não? Você chega a vaporizar os pelos de poliéster, porque os de fibra natural são queimados, né? Então, quando você trabalha com tecidos de algodão, aí no fogo eles são queimados. Os de poliéster não, os poliéster já teria que ser vaporizado. Então, teria que ser uma chama tão intensa que retirasse só esses pelinhos de poliéster. Então, esses são os pontos para a gente resolver nessa questão. Evitar o peeling, tirar as fibras salientes, eliminando nesse processo a sujeira, ter esse destaque da trama, apresentar a possibilidade de fazer cores mais vivas nos processos posteriores, mas dentro de tudo isso tem que ser mantido o toque, as características do suave do tecido, do jeito que se vende ele melhor. Thomas, mas você me diz uma coisa. Na parte de evitar o peeling, mas o que é de eficaz no processo? Ele totalmente tira? Você consegue controlar? Qual é a gama ainda que fica no tecido para evitar o peeling? Então, essa solução é a solução definitiva, para realmente retirar tudo que for de pelos e fibras soltas e sobressalentes do tecido. Então, é uma solução realmente física definitiva. Você não vai ter... Dependendo, você vai controlar a intensidade, exatamente, o desafio está você conseguir controlar a intensidade da chama para a fibra correta, de tal maneira que você retire realmente só os pelos indesejáveis. Perfeito. Tá? E aí teve uma empresa que é número 1 nessa área. Eles realmente chegaram num ponto à frente de conseguir muitos desses pontos, dessas questões, desses 5. Eles praticamente resolveram essas 5 questões. Né? Ela chama Osthoff Zenger. Osthoff é o nome do fundador e Zenger, por acaso, é a palavra de chamuscadeira em alemão.
Então, uma empresa alemã que coloca o nome chamuscadeira no próprio nome. Por quê? Porque é uma empresa que só faz chamuscadeira. Eles não fazem outra máquina. Eles fazem chamuscadeira desde 1912. Então, você tem mais de 3.000 chamuscadeiras instaladas no mundo todo. E a especialidade deles é fazer essa lâmina de fogo com a precisão necessária. Então, além do algodão e as fibras naturais que são comuns se chamuscar, então, basicamente, todas as outras chamuscadeiras também vão conseguir chamuscar o algodão. As máquinas da Ostocem também têm a regulagem da intensidade tal que eles podem chamuscar tecidos de poliéster, viscose, então fibras químicas também, e misturas de algodão poliéster. Esse tipo de máquina, se a gente está trabalhando, por exemplo, num tecido plano, e a máquina estiver isolada, então não dentro de uma linha, né? Se tiver uma linha de lavagem, né, com soda cáustica, peróxido, tudo é mais complicado. Mas se ela estiver separada, você consegue chegar a 130 metros por minuto no tecido plano. E a outra solução que eu vou apresentar é na malha aberta, ele chega a 85 metros por minuto. Então dá para ser uma produção bem alta nesse sentido também. Tá? E como é que eles conseguem fazer isso? Como é que eles conseguem garantir essa intensidade da chama? Eles têm um queimador que foi desenvolvido pela Osthoff, então todo mundo quer fazer igual, mas não pode, porque é patenteado. E poucas empresas chegam perto dessa estrutura desse queimador. Esse queimador tem algumas características interessantes para ser mencionadas. Então, você tem nessa câmara, na parte inferior, você vai ter a mistura, a entrada da mistura de ar com gás. Em relação aos outros queimadores, ele tem uma proporção de 8:1, então é menos gás que se utiliza. E aí ele passa para essa segunda câmara no meio, que tem uma grade para impedir que a sujeira suba. Essa mistura de ar com gás, ela vai subir para a segunda câmara. E depois, nesse triângulo, tem em cima duas ranhuras. E essas ranhuras são fora a fora. Então, acaba sendo na largura inteira do tecido. Você tem duas ranhuras onde vai se formar essa chama. Então, a chama ela passa por esses blocos de resfriamento, né? Esses refratários, né? Esses blocos refratários, e se forma realmente a chama visível, fica lá em cima, né? Esses dois orifícios, dos dois lados, embaixo dos blocos refratários, é passada água gelada, para eles não aquecerem demais, né? Aqui vocês têm um exemplo da tecnologia da Osthoff, que realmente consegue concentrar a chama de uma forma bem diferente para garantir, inclusive as cores da Osthoff, né? As cores da Osthoff são o azul e o rosa. Então, são as duas cores que você vê numa chama perfeita. A chama que não tem aquela falta de combustão, né? Aquela chama falha, ela é amarela. Então, se você olhar uma chamuscadeira e ver amarelo, é porque a chamuscadeira não está regulada de uma forma que deveria. Tá vendo alguma pergunta aí, Nelson? Ainda não, é só comentar com todos aí. Quem tiver pergunta, já pode ir fazendo aí, que a gente pode fazer a pergunta aqui para o Thomas durante ou no final.
Bom, aí eu ia entrar nesse mercado, né? Vamos entrar nesse mercado de estamparia digital. Imaginemos que vai ser impresso sobre uma malha. Então, aproveito para mostrar a chamuscadeira de malha. A chamuscadeira de malha da Osthoff Zen é a tecnologia de malha aberta. Então, tem que ser uma malha ramada, uma malha aberta, para entrar nessa chamuscadeira. A Osthoff, talvez um parênteses, a Osthoff chegou a fazer também para malha tubular, mas quando se trabalha com malha tubular, a chamuscadeira só consegue chamuscar um lado da malha. Então tem a dificuldade de chamuscar o verso da malha. E isso deu várias reclamações dos clientes, porque depois de algumas lavagens, os pelos estavam vindo do outro lado, então estavam aparecendo os pelos de novo. Aí os clientes estavam falando, mas eu acabei de chamuscar, o cliente fez umas 2, 3 lavagens e está pedindo para chamuscar de novo. Aí eu falei, não, primeiro que não dá, porque já foi beneficiado. E depois, aí a Osthoff falou, não, desse jeito não vamos fazer mais. Então eles fizeram uma chamuscadeira de malha, onde você consegue chamuscar os dois lados. E isso você só faz com a malha aberta. Então, se a gente seguir aqui o fluxo do tecido, né, aqui por cima do lado esquerdo, ele passa por uns rolos de abridores, né, porque a malha ela tem a necessidade de se enrolar de novo. Então, esses rolos abridores eles vão abrir a malha para ela poder passar por a nossa lâmina de fogo de uma forma uniforme. Aí passa para o rolos de novo, agora para o outro lado. Então faz frente e verso. E depois de chamuscado, o tecido passa para um sistema de sucção para retirar tudo que foi chamuscado. Então, se tem alguma fibra solta, queimada ou alguma sujeira, esse sistema suga. Tem um sistema aqui de controle também, num caso de queima, então tem um tamper para entrar vapor e apagar, né, resfriar o tecido que está passando. E aí termina para entrar de novo no fraudador, né? Aqui do lado direito vocês veem 4 posições desse queimador. Eu vou mostrar essas 4 posições para vocês entenderem um pouquinho mais. Thomas, até aí tudo bem? Thomas, só aproveitando, já tem uma pergunta aqui. Pode fazer? Pode fazer. Então, do nosso amigo Wallace Nóbrega. Boa noite. Aqui no Brasil, aplica hoje em dia chamuscagem em malha? Tem. Tem empresa, sim. Tem empresa que tem chamuscadeira para malha. E que possível e tem bom e aberto, resultado. Né? As instaladas são em tubular. Malha tubular. Em aberto ainda nenhuma. Eu tô torcendo para chegar lá e trazer essa tecnologia para cá. Tá, perfeito, então. Pode continuar, por favor. Desculpa aí. Não. Fica à vontade. Se tiver uma aí, pode mandar que tá tranquilo. Tem mais outras aqui, mas isso é só você fala. Oi? Se você quiser, eu tenho outras para fazer já. Pode fazer. Então, na mesma sequência aqui da pergunta do Wallace, se já faz a chamuscagem em malha, você disse que sim. Agora, pode falar quem é? Eu acho que não. Acho que é mais complicado. É que é um bate-papo, porque é tudo amigo.
Eu não sei, eu não perguntei antes. Tá certo. Não, você que sabe. Eu sei que você vai sentir que é um fornecedor de peças que você sente a diferença. Só pelo fato dele ter esse processo no meio, você sente que a qualidade é diferenciada. Ah, entendi. Vamos para uma outra aqui também. Vamos lá, já aproveitando do nosso amigo Edson Baceto. Tá aqui em cima, desculpa, vamos lá. Do Edson Baceto. Thomas, boa tarde. Qual a sua experiência no Brasil ou mesmo no mundo na aplicação de chamuscagem de não tecidos de poliéster, polipropileno e suas misturas? Os mais produzidos? Você vai entrar nessa parte do não tecido também, né? Ah, sim. Então, é possível, ainda não se faz muito. E eu tinha enxergado isso como uma possibilidade para esse momento que a gente está, mas não vi muitas aplicações, muita gente aplicando isso. Mas essa máquina, a outra máquina, né, que eu vou apresentar no mercado de denim, ela consegue chamuscar também o não tecido, sem problema. Então não está usual então no não tecido a chamuscagem. Ainda não, porque talvez custo-benefício, a questão de ser um produto mais descartável, tá? E entrar um processo a mais, talvez seja mais custoso do que você consegue com não tecido depois, né? Agora, na parte de uso industrial, na questão dos filtros, por exemplo, aí já se utiliza, aí já é comum. Elementos filtrantes e filtros já se passa numa chamuscadeira assim. Perfeito. Mais uma Né? pergunta. Pode Eu falar. coloquei das duas formas. Né? Uma é as máscaras que a gente está usando, por exemplo, agora, e as roupas médicas, né? Isso não é tão comum. Agora, na parte industrial, em algumas aplicações industriais, como filtros industriais, já se faz a chamuscagem. Mais uma pergunta e você continua. Do Lúcio Evaristo. Qual a largura máxima dessa máquina para malhas? Então, o comum seria 2 metros. A malha muitas vezes não sai maior que isso, né? 2 metros de útil de malha. Agora, eles poderiam até fazer maior, mas como fabricantes de máquina, eles têm possibilidade de ofertar maior. Usual seria no máximo 2 metros. Já o Laucio já disse aqui, já, temos 2,65 m, então tem que ser uma máquina larga mesmo, hein? Se a rama tiver aberta, bonitinha, sem problema. Dá para oferecer para ele também. É porque ele fabrica lençol. Bom, para dar continuidade, depois nós voltamos aqui nas perguntas. Ok. Aí interessante nessa máquina a aplicação dela com relação ao movimento do rolo de transporte de tecido e o queimador. Então você tem essas 4 posições diferentes para cada situação. Essa primeira posição é a posição 0, que a gente chama ponto 0. Então, aqui é quando a máquina está parada, né, deu a parada na máquina, ou quando você está iniciando a máquina até o tecido chegar numa velocidade correta para depois posicionar em cima do queimador. Né? Então, quando você também fizer parada na máquina, né, no botão de parada na máquina, aí vai voltar para essa posição 0, para evitar que o tecido queime. Né? Perfeito. Essa já é a posição tangencial. Então, aqui você utiliza quando você tem um tecido que não pode ir à chama direta, né? Então, que não aguenta a chama direta, você faz esse tangencial.
Essa posição já é para os tecidos mais sensíveis. Por quê? Porque esse rolo de transporte é um rolo resfriado. Então, se você faz a chama direto em cima desse rolo resfriado, a chama não vai atacar tanto o tecido. Então, você tem aí tecidos com gramatura menor que até 125 gramas por metro quadrado que pode ser utilizada essa posição. Então, para malha, a gente utiliza o anterior ou esse daqui. Essa já é a terceira posição. Então, aqui você tem o queimador e o rolo de transporte um pouquinho deslocado. Tá? Então, já é para gramaturas maiores ou tecidos que possam ter alcançar uma temperatura maior. E essa é a quarta posição. Aí sim, aí a chama vai inteira sobre o tecido. Então, num caso de denim, que a gente vai ver daqui a pouco, você utiliza essa posição, porque você quer realmente que passe rápido com alta intensidade. Então, aqui tem um filme da posição... Opa! Um filme da posição 3/4. Vocês enxergarem um pouquinho esse movimento do rolo frente ao queimador. Aí dá para enxergar bem como a chama se espalha, né? Com a velocidade alta do tecido, o tecido acaba levando a chama para frente. Verdade. Bom, outro mercado... Desculpa. Alguma pergunta de malha ainda? Sim. Vamos lá. O Lorival Antônio Lobe Júnior pergunta: como a máquina garante a uniformidade no processo? Se tiver qualquer redução de velocidade ou parada, o lote poderia ficar danificado? Então, você trabalha a intensidade da chama em relação à velocidade. Então, no momento que você já tem uma receita certa de qual que é o tecido que você está passando, na hora que abaixar a velocidade, a intensidade da chama vai vir junto. Então, o ideal é que você tenha a rampa e aí trabalhe na mesma velocidade para manter a mesma intensidade. Daí você vai ter um custo-benefício da máquina o melhor possível. Na hora que você parar a máquina, aí já vai sair o queimador. Né? Aí você já vai não estar chamuscando aquela parte. Então, a variação, não existe assim uma variação sobe e desce da velocidade. As duas estão linkadas uma com a outra. Então, por esse problema de velocidade, na mudança de velocidade e parada, não fica danificada aquela parte do lote. É isso, né? Exatamente. Tá. Se você tiver uma parada de máquina, o queimador ele já vai recolher naquela posição zero para não ter contato com a chama. Tá. Mais uma pergunta aqui em relação à malha, do Wilson, desculpa se eu lhe falar o nome, Skiroff. Em que parte do processo que faz a chamuscagem na malha crua ou já alvejada? De preferência, sempre no tecido cru, malha crua, de preferência. É possível fazer no alvejado, mas o teu resultado vai ser melhor no cru, pelo que me disseram. Aí, o pessoal de beneficiamento pode afirmar melhor. É possível fazer no alvejado também. Isso aí. Quem tiver, que fez uma pergunta que não foi
respondida às vezes a contento, não entendeu, ou nós não entendemos a pergunta, por favor, pode repeti-la, tá? Mais uma aqui, do João Lebre, nosso vice-presidente da BTT. Aplicação em malha aberta implica em quais mudanças da linha de beneficiamento? Alguém de beneficiamento pode ajudar um pouquinho a gente, mas você teria que entrar já, fazer um processo de ramagem da malha antes de entrar na chamuscadeira. Entendi. Então, você teria que abrir ela, já passar por uma rama para depois entrar na chamuscadeira. Eu acho que esse é a mudança no processo. Ele complementou aqui também, o João Lebre, perguntando o que se deve adquirir mais. Seria da linha de produção, né? A chamuscadeira em aberto, o que preciso mais? Eu acredito que é essa a pergunta dele. Acredito que seja esse ponto. Acredito que você teria que adicionar no processo a questão de você ter que abrir a malha e passar ela para uma rama antes de passar pela chamuscadeira. Perfeito. Bom, agora temos aqui do Reinaldo Rosati, também a BTT. A alimentação da máquina é direta de rolos ou há um acumulador na entrada da máquina para evitar paradas constantes? Então, a gente estava falando sobre malha por enquanto. Eu vou abordar já a parte de tecido plano denim, né? Tá, Como mas exemplo. para malhas isso também, bom, enfim, né? É isso Para aqui. malha você teria que entrar, normalmente entra enfraudado, porque você não quer que a malha se Tensão estire, de que ela malha. tensão de malha, exatamente. Tá. Que nem no desenho aqui, ela entra e sai, onde que tá? Ela entra e sai aqui, ó, entra e sai enfraudado, né? Sim, sim, sim. Certo, né? Sim, é isso mesmo. Agora, questão de você falar nos planos, aí tem outras perguntas e também para a parte de não tecidos. Pode Tá, continuar. então essas posições são interessantes para cada um dos tecidos, então dá essa flexibilidade para a máquina, né, o ponto zero de parada, o tangencial, esse é o direto 90 graus, então para tecidos mais sensíveis, porque esse rolo é resfriado. Esse já é tecidos que podem ter uma temperatura maior, né, uma gramatura intermediária. E esse para gramatura maior, então, na questão de um denim ou de uma sarja, né? Bom, outro mercado que eu queria abordar é o mercado de denim, né? Como exemplo, como vocês sabem, o Brasil é muito forte na área de jeans, né? Na tecelagem de jeans, na fiação de jeans, né? Os nossos melhores clientes estão nessa área também. Então, uma linha dessas seria esse sistema aqui. Então, começaria em rolos, que nem a pergunta anterior. Tecido plano, você sempre vai ter esse carro rolão, né? Para dar entrada. O primeiro conjunto aqui, rosa e azul, ele é um sistema de batedores para retirar todo tipo de sujeira que veio da tecelagem, por exemplo. Essa sujeira depois é sugada para um filtro seco e o tecido continua para dentro da chamuscadeira. Dentro desse armário rosa e azul também, as cores da lâmina que eu falei, né, do fogo com alta intensidade, você vai ter 2 queimadores. E aí depois tem um sistema de limpeza posterior, que esse trabalha com aqueles batedores de silicone. Tá? O primeiro sistema de limpeza é com escova, realmente, batedor escova, para você tirar toda a sujeira. Depois da chamuscadeira,
você tem um sistema de limpeza ideal para retirar o que sobrou de carbonizado, né? E aí sim você tem também um filtro úmido desse material carbonizado. Tá. Isso para você ter uma limpeza perfeita para os próximos passos. Então o tecido ele já não tem a aparência tão suja para poder passar nos sistemas de lavagem. Entendi. Ok? Perfeito. Então, isso eu acho que também na área de não tecido, você vai ter uma máquina desse tipo. Você vai ter talvez o sistema de batedores não tão intenso, porque você vai ter uma resistência menor, dependendo da gramatura, mas um sistema de limpeza, uma chamuscadeira e provavelmente outro sistema de limpeza. Então, na parte de limpeza, temos os batedores com escova, os rolos com escova e os rolos siliconados, né, com tiras de silicone. Tá. Aqui tem mais uma visão lateral para vocês verem esse rolo superior. É aquele que está transportando o tecido, né? Ele é resfriado, então tem um sistema de resfriamento. E o queimador embaixo também tem a possibilidade da posição, principalmente quando entrar na posição 0, né? Porque aí ele mexe inteirinho para sair fora do tecido. Mais dúvidas, Nelson? Só mais uma aqui, só um minuto. Pessoal, desculpa que eu não estou aparecendo aí, que eu mesmo não estou conseguindo me conectar aqui com a imagem, tá? Não é falta de educação, não, hein? Vamos lá. Aqui não sumiu uma vez só durante toda a apresentação. Eu estou acompanhando aqui do lado, eu me vejo, agora eu estou me acompanhando aqui no tablet, não estou me vendo, mas não importa. Importa é o conteúdo que a gente está falando. Aqui do Edson Baceto. Thomas, no caso das fibras sintéticas, como você disse, diferentemente das naturais, elas fundem e não formam cinzas. Isso não cria bolinhas ou o famoso peeling sobre os não tecidos? Como são eliminados? Eu não sei. Eu vou perguntar para o pessoal da Ostov e eu posso te responder depois. Tá? Tá, aqui eu vou. Todo mundo. O importante é que nós fazemos as lives aqui com a inscrição obrigatória, porque nós temos aí o contato, o telefone de todo mundo, né, o e-mail, na verdade, né? E nós compartilhamos aí para os palestrantes e eles têm o contato com vocês. Então, o Edson vai receber aí por e-mail essa informação, tá? Depois o Thomas também vai compartilhar o e-mail dele, os contatos. Por favor, façam os seus esclarecimentos diretamente com ele. A Letícia, que eu não vou saber falar o seu sobrenome, que você conhece quem é a Letícia. A live ficará salva no canal da BT? Sim, ela fica gravada no canal da BTT. A partir de amanhã, nesse horário, ela já estará disponível no canal. Toda vez nós pedimos que, por favor, se inscrevam no canal, assistam e se inscrevam, isso é importante. Dê seu joinha lá, compartilhem com os amigos as informações, como eu disse no início, e deixa aquele sininho ativo lá nas novas lives que nós colocarmos ou informações que colocarmos no site da BTT, você será informado. Isso é o discurso de, como chama? De influenciador digital, né, Thomas? Isso, youtuber. Youtuber, é isso aí, youtuber. Ah, e um beijo especial para a Letícia. É isso aí. Wilson novamente perguntando o que é mais eficiente custo-benefício? Chamuscagem ou biopolimento? Então, é a questão de como você vai montar a planilha de custo. Quanto vale a pena gastar em químicos? Olha que é engenheiro químico falando, né? Quanto vale a pena Olha lá onde gastar em foi. químicos
ou quanto você quer um tratamento físico, né? Você está fazendo um tratamento químico ou um tratamento físico-químico. Então, a questão é como montar essa planilha de custo. Realmente, se você tem um ótimo relacionamento com o pessoal para fazer o biopolimento, não sei, eles podem te dar um preço fantástico, que tem que fazer uma relação custo-benefício. O que acontece é que muitas das marcas famosas, né, de peso no mundo, elas estão exigindo chamuscagem. Então, elas não estão acreditando no biopolimento por algumas razões. Então, no biopolimento, às vezes pode acontecer de você encapsular sujeira junto. E aí, com algumas lavagens, essa sujeira aparece. Então, tem essa questão do custo e tem a questão da qualidade que você quer na sua peça final. Se você pretende ter um processo que realmente elimina os pelos em definitivo, essa é a solução que se tem hoje. Essa tecnologia mais nova e assinada por grandes marcas lá fora. Então, tem grandes marcas que elas exigem que seja chamuscado. Senão, elas nem compram tecido para fazer a peça. Perfeito. E acredito que seja uma tendência que vai vir para o Brasil também. Estamos investindo nisso e espero que dê certo. Tem uma nova pergunta aqui do Wilson sobre malha. Tem alguma pé de gramatura? Aí, deixa eu ver se ele fez alguma outra. Wilson, por favor, dá para só refazer a pergunta que nós iremos aqui esclarecer. Tá, mas por enquanto é isso. Vamos só esperar aqui que o Wilson fale sobre a pergunta dele, mas pode dar continuidade. Gramatura eu só falei na questão do posicionamento do queimador. Aí influencia um pouquinho a relação da gramatura, porque a gente ataca, né, o tecido. Então, se você tiver um tecido muito fino, colocar uma altíssima intensidade de chama, não vai fazer o que a gente quer, né? A máquina em si, ela tem bloqueios para isso não acontecer. Tá? Então, foi só uma indicação de gramatura no posicionamento do queimador. O Wilson agora fez a gentileza para nós. Então, ele fez a primeira pergunta e agora eu já com... Sobre malha, tem alguma perda de gramatura? Não é considerável. Não se enxerga assim, não. Já foi feito esse cálculo? Quanto você tira de pelo em porcentagem ou em porcentagem, lógico, né? O peso vai depender do artigo. Já tem algum estudo com isso? Não sei. Eu tenho que pesquisar. É uma boa pergunta. Se alguém tiver aí essa resposta, pode compartilhar conosco. Aqui é um bate-papo realmente levando informação, conteúdo para todo mundo, tá? Então, quem souber, Wallace, se você souber disso, por favor. Pode continuando, o Thomas. Então, a Osthoff, ela não parou por aí. Ela tem essa tecnologia dos queimadores, tecnologia do sistema de chamuscagem, mas ela sempre tem que se inovar e os clientes pedem isso também, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo é de uma chamuscadeira que consegue, por ela ser isolada, né? Tem um carro-rolão na entrada, um carro-rolão na saída. Ela ser isolada numa linha, ela consegue andar 200 metros, né? Então, você tem uma velocidade de tecido aí de 200 metros por minuto, que é considerável. Então, essa solicitação do cliente, eles tiveram que fazer 2 sistemas de limpeza na entrada. A chamuscadeira, ela utiliza 4 queimadores. E aí, a limpeza de saída
e os lavadores, né? Cliente Brasil, Thomas? Essa está na Índia. Mas é um avanço considerável. 130 já considerava uma velocidade boa para chamuscadeira. Agora 200 é considerável. Perfeito. O outro ponto que conversei com alguns clientes é a questão de controles da máquina, né? Então a máquina tem o controle de operação, então a receita, onde você insere a receita e os controles da intensidade da chama, velocidade do tecido. Ela consegue medir a temperatura do tecido, mostra a posição dos queimadores e até dá para regular a posição dos queimadores. E interessante, principalmente para a linha de Denning, é a parte de medição da pilosidade e controle. É que nem a sua pergunta na questão de quanto a gente tira do pelo no tecido, né? Sim. O que eles fizeram foi um sistema que já faz esse controle automático. Então, é o controle online, controle óptico, da fibra que foi chamuscada. E assim, você alimenta o sistema para acertar a intensidade da chama. Ele enxerga por cima do tecido se a chamuscagem foi efetiva ou não. Então, principalmente em linhas contínuas mais rápidas, né? Que você sempre faz a mesma receita, não quando você faz tecidos diferentes, né? Quando você faz um dia um tecido, um dia outro, não é interessante. Mas se você faz, por exemplo, um denim que tem basicamente uma pouca variação de gramatura, esse controle pode ser bem interessante, porque aí você tem boas bateladas grandes e vai autorregulando a intensidade da chama. Falando sobre o consumo, aqui o nosso amigo Wallace ele respondeu que ele já fez um trabalho de biopolimento em malha 100% algodão penteado. E a quebra foi muito baixa, menos de 1% só nesse processo. Só que na casa do biopolimento. Tá? Só para informação a todos. Vou fazer mais duas perguntas. A retirada dos pelos com biopolimento, né? Isso. Deu menos de 1%, então foi baixo. Do Roger Ginter. Também funciona bem em fibras de aramida? É feito em fibras de aramida, sim. Você tem, por exemplo, a tecnologia touchscreen, a tecnologia dos celulares. Uma das camadas da tela do celular, ela é uma telinha de fibra de vidro. Então, você precisa realmente chamuscar essa telinha de fibra de vidro para não ter nenhuma falha. Porque se tiver uma fibra fora do lugar, o touchscreen não funciona. Ah, entendi. Então é bem interessante. Existe chamuscadeira, é uma chamuscadeira diferente, especial, para só quebrar. Ela praticamente passa o fogo para quebrar a aramida, onde ela ressalta da trama e ordume, né? É bem legal. Aplicações também, né? No aramida. Exatamente. Essa que eu conheço, essa eu tenho certeza. Tá. Agora, provavelmente, depende da necessidade, né? Sim. A necessidade, eles vão adaptando. Essa grande vantagem de a gente poder trabalhar com um fabricante direto, né? Mais de 100 anos de tecnologia em chamuscagem. Não, perfeito. Tem uma pergunta aqui do Edson Baceto, grande especialista em não tecidos, entre outros aí. A gente ainda tem que combinar, viu, Edson, uma live aí falando sobre não tecidos para nossa cadeia têxtil aí, tá? Ele pergunta, alguma instalação em não tecidos no Brasil? Ainda não que eu saiba. Não. Então, mas desculpa, te cortei? Não, eu não sei. Pode ter. Aí ele pergunta faz uma outra questão. Qual tecnologia de consolidação, agulhados ou outra?
eu tenho que perguntar. A questão é que é possível. A aplicação a gente tem que correr atrás. Edson, pode deixar, eu vou entrar em contato com você, a gente conversa e puxa o que tem no mercado para não tecidos direitinho. Perfeito. Aqui uma pergunta também do Alan Schmidt. Funciona também em tecido de juta? Funcionar, funciona. A gente tem que trabalhar exatamente o que você quer conseguir. Agrega valor, chamuscar a juta, é sempre a questão do custo-benefício. Vale a pena você chamuscar a juta? Eu estava falando, você tinha me passado o contato do Elder, né? Foi. Estava falando com o Elder. Às vezes, pode ser mais interessante a gente rever a fabricação do fio de juta do que chamuscar o tecido. Teria que realmente ver o que você quer. Você quer eliminar a pilosidade no tecido, né? Aí a chamuscadeira, conforme apresentei, é a solução. É a solução com certeza. Se você quer eliminar pilosidade no tecido, né? No tecido, no não tecido, no tecido de aramida, a chamuscadeira pode ser a solução. Falando sobre juta, é interessante, né, para também todos. A gente vê a juta como um tecido, um produto bruto, né, para sacaria e tal, mas ele está entrando na moda. Então, realmente, sabe, ele são os tecidos inovadores, né? Tecido natural inovador. Isso é bem bacana mesmo. Sim, são tecidos de fibras naturais que a gente não trabalha tanto. Podia, né? Está disponível, está disponível. E dependendo do tratamento, fica fantástico na moda também. Perfeito. Dá continuidade aí. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Eu já te passo. A minha parte da apresentação é isso. A chamuscagem é a diferença, né? Como é que é a visível diferença que eu tinha já apresentado. Então, aí eles falam em inglês isso, né? The flame marks difference. Marca a diferença. A chama marca a diferença. Perfeito. Bom, seus contatos estão aí, vamos deixar mais um pouquinho. Aí você só. Acho que a minha imagem não aparece porque você está compartilhando a tela, uma coisa assim. Mas não tem problema, deixa seus contatos aí. Então, Thomas, vamos lá, vamos tentar fazer um breve resumo. E aí também, por favor, alguém pode fazer mais questionamentos, fiquem à vontade. Até eu comentei com você, nós fazemos um briefing antes, né? Informando a todos, nós fazemos um briefing antes de todas as lives, a gente tem esse trabalho de conversar, e foi mandado o convite para todo mundo, e houve um dos participantes não, um dos interessados em estar na live, dizendo, para que uma máquina de chamuscadeira? Vamos trabalhar para evitar, para não ter pilosidade. Então, quer dizer, fazer todo o processo antes sem pilosidade. Assim, eu acho que seria o ideal, enfim, mas pelos processos mecânicos e tudo mais, as características de formação de fio e de fibra, eu acho que ainda é voltou a minha imagem por causa que realmente estava no compartilhamento. Então, eu acho que é uma coisa mais difícil, né? Mas, enfim, né? Até eu perguntei a uma pessoa, se você tiver o sistema, o processo, vamos conversar, né? Já desenvolveu o processo? Mas não, ele realmente estava querendo dizer que seria o ideal. Isso é uma coisa que a gente está no ramo, a gente sabe que tem que ser o ideal, né? Mas aí o Thomas vai ter que inventar uma máquina de fazer pelo para fazer depois uma máquina de vender a chamuscadeira. Quando a gente está trabalhando na fiação, né, a expertise da Rivitex é forte na fiação. A gente depara muito com a questão da pilosidade. A pilosidade, como tudo, é uma questão de balanço. Você precisa um pouquinho de pilosidade, você naturalmente sempre vai gerar pilosidade para fazer o fio,
porque ele passa por rabia de porco, ele passa por alguma parte, por um anel viajante. Então, a fibra sempre vai se soltar um pouquinho. E em alguns processos, por exemplo, no filatório de anel, um pouquinho da fibra solta é necessário para o sistema todo funcionar. A questão só é o limite. Quanto de pilosidade você pode trabalhar e quanto passa, né, do limite. Quando você chega, agora está fazendo pilosidade, o que é? O índice de pilosidade foi a 7, 8, eu não quero tudo isso. Então, aí sim, tem que ser trabalhado e revisto o processo. Então, muitas vezes, o processo de fiação pode ser melhorado para diminuir esse índice. Mas quando se faz, principalmente quando se faz o fio, não tem como fazer o fio sem nenhum índice de pilosidade. Pilosidade zero é você não trabalhar, não fazer. Tem os processos posteriores também mesmo, você hoje com as outras tecnologias, da tecnologia hoje de produção, nucleares, jatos de ar, nucleares, isso tudo, o atrito é grande, né? Daí depende da fibra, depende de um monte de coisa, né? É um assunto que ainda não está ainda não está disponível, né? Essa tecnologia para não fazer. Então a gente tem que fazer o que é melhor com o que tem hoje, que são máquinas igual a chamuscadeira de vocês, mais eficiente, enfim, né? Tem que ser tudo isso. Vamos lá, a linha Assis. A operação de alongamento em tecido plano com elastano? Como? Alongamento do tecido Em com tecido elastano? plano com elastano. Então, tem um tecido com elastano. Ele tem alguma variação de largura disso, para mais ou para menos, após chamuscagem? Afeta alguma coisa? Denim com elastano. Não sei. Provavelmente ramar isso depois da chamuscagem. Você tem que No caso do controlar denim, isso. dependendo... Né? Você faz a lavagem, chamuscadeira, lavagem e depois ramar para estabilizar a largura, né? Tem alguns, eu sei que alguns processos em indústria de denim que eles no elastano eles nem fazem chamuscagem, já vai direto para a preparação de sanford e vai embora. Porque, na verdade, ali o fio de elastano com poliéster, não sei o quê, acaba não tendo tanto pelo. Depende de cada empresa, né? De cada processo. Mas é possível, de toda forma, é possível passar na chamuscadeira. Sim, aí vai depender da opção deles, né? Bom, Sim. aqui o Edson está fazendo um agradecimento pelas webinars, estou gostando muito e o horário é muito legal. Continue com isso e todos os temas são bem-vindos. Sugiro textos técnicos, entre outros. Edson, com certeza a gente vai entrar dentro do texto técnico, tá? Que é um assunto bacana também, que precisa muito conteúdo aí, precisa de informação. Esse elogio que você faz aí enaltece aqui para nós a nossa vontade de fazer, a paixão pelo têxtil e tudo mais. Muito obrigado. Camila Borelli, dando os parabéns. Thomas, excelente apresentação. O Anieto, é melhor ter um fio com uma pilosidade baixa ou uma pilosidade em um CV baixo? Eu acho que isso a gente tem que fazer uma nova apresentação de fiação. Né? A gente pode ir para o técnico têxtil de fiação. Assim, mas em termos assim de até você, pelos seus clientes, pela sua experiência na chamuscagem, na parte de acabamento da tecelagem, nenhum técnico falou em alguma fábrica, olha, isso eu fiz assim, eu fiz assado, alguns cases, vai. Não necessariamente na tecnologia têxtil aqui de fio, né? Tem que ver principalmente a aplicação. Na têxtil você sempre faz a engenharia reversa. O que você quer obter? Aí você vai ter as qualidades necessárias do seu fio. Ou lá, você quer fazer uma malha específica ali para o cama, mesa e banho. Você tem que voltar toda
engenharia reversa para ver qual fio que você vai produzir para você poder arramar para chegar no seu lençol perfeito. Então, é difícil só assim jogar um outro parâmetro. É sempre que eu aprendi a na têxtil, você sempre faz conforme o que você vai aplicar e depois você volta para trás como você vai montar o que você quer obter, né? O produto que você quer no final. Não, perfeito. Tem mais um aqui. Thomas, você, do Edson Baceto. Thomas, você tem chamuscadeira para fios? Existe chamuscadeira para fios também. Mas a Osthoff mesmo só fabricou uma até hoje. Você tem em linha ainda isso? Você tem a oferecer isso? Eles têm no catálogo padrão deles tem. Tá. Mas eu só eles só afirmam ter fabricado uma até hoje. Tá. Desde que ano que é a fundação? O projeto da fundação, não, né? Com certeza não. Chamava gazear, né? Os fios, né? Poxa, há muito tempo atrás tinha isso. Isso, Eu trabalhava, tinha essas máquinas, né? Essas gaseamento de gazeadeiras fio. de É o mesmo fio. processo, né? Mas só que tinha era um bico lá, um tubo, passava o fio e queimava o pelo e tudo. Né? Eu cheguei a ver no C-Ticket. Né? Cheguei a ver essa máquina lá no C-Ticket. Tá vendo? É isso aí. Vamos ver mais alguma, mais nenhuma. Pessoal, mais nenhuma um questionamento? Quem realmente pôde anotar o contato do Thomas, podem ficar à vontade. O intuito da gente aqui não é promover um produto, uma empresa, uma marca, não. É realmente levar esse conhecimento para vocês, que existem possibilidades. E aí a gente valida tudo isso, tá? Toda vez que a gente conversa com algum fornecedor de equipamento, nós temos aí um julgamento que isso é legal de ser apresentado. Tá? Então, podem ter certeza, né, para quem nos conhece, a BTT, nós não teremos assim apresentação, a gente é isento de qualquer informação, de qualquer indicação, mas pelo menos a gente faz uma avaliação de que realmente o equipamento possa atender, tá? Então, nós não teremos aí alguém apresentando um sistema, processo, um produto, enfim, né, uma matéria-prima, que nós, como técnicos, como profissionais da área há muito tempo, não acreditamos que seja possível. Agora, a decisão de quem for, ou como isso fica a cargo de vocês. Por isso que é bom, quem tiver mais curiosidade, contato, entre em contato com a Rivitex, que tem aí uma série de produtos, que a gente estava falando antes de começar a live, são tradicionais. Então, realmente fica mais fácil para a gente acertar no investimento, né, de pré-venda, pós-venda, assistência, tem tudo isso aí, tá? Então, deixa eu ver, mais uma... mais nada. É isso aí, Thomas. Bom, por favor, suas considerações finais. Isso, eu queria agradecer a todo mundo. A Rivitex tem uma filosofia exatamente de levantar esses questionamentos, procurar as informações que a gente não sabe, ou indicar outras pessoas que possam ajudar. Então, esse sempre foi nosso interesse. Por isso, sempre estamos junto com associações e universidades, faculdades, onde tem têxtil, pode ter certeza que a gente já procurou conhecer, falar, divulgar. Então, essa apresentação também tem o intuito de quebrar muitos paradigmas. Então, as perguntas foram muito legais, para a gente ter essa oportunidade de criar novas oportunidades nesse mercado, nessa situação agora. A gente tem diversas necessidades que a gente não tinha antes, e para isso, às vezes, a gente tem que conversar e debater e levantar as informações. Essa é a ideia, a gente apresenta para vocês, e o que vocês precisarem, sempre estamos à disposição.
Se for atrás do nosso site, rivtex.com, já tem todo o nosso portal. Também tem acesso em todas as outras mídias. Se precisar trabalhar em outras mídias, também estamos à disposição. E sempre procurando informações, sempre procurando ajudar os clientes e quebrar esses paradigmas. Às vezes, por falta de conhecimento, a gente sempre pode fazer melhor, né? Eu gostei das palavras do Branquinho da Cedro, que o empresário brasileiro ele está preparado para as crises. E tem tantas crises que o empresário brasileiro ele é flexível para enfrentar essas crises que nem essa pandemia que a gente está passando. Bacana. Acho que é isso. Fechou. Isso é verdade. E aproveitando esse gancho de você falando aí das palavras do Branquinho, que o empresário brasileiro realmente ele está preparado para muitos estão preparados para. Já passamos por todas as crises. Essa é uma crise nova que nós estamos entendendo como funciona. Se houver, espero que não, se houver outra nesse sentido da saúde, nós saberemos como isso. Mas eu enfatizo muito, Thomas, como a gente é uma associação voltada para o profissional, aquele que está lá atrás da máquina, aquele que está fazendo a programação, aquele que está tomando a decisão na parte produtiva, os empresários eles conseguem tomar rápidas suas decisões porque ele tem pessoal muito bom por trás, tá? Então isso que a gente fomenta muito é levar esse conhecimento, poder ajudar a todos, porque realmente tem que ter aquela pessoa lá dentro da fábrica cuidando, entendendo, sugerindo, evitando desperdício, inovando. Isso é o grande legado da gente como profissional têxtil, né? O empresário vai fazer a sua parte, mas nós também fazemos a nossa parte e muito bem feito, tá? Então agradeço a todos por participarem dessa live. Estará amanhã no canal do YouTube. Quem ainda não, sim, quer rever, né? Vai lá, curta, e se inscreva, compartilhe com amigos que possam não ter condições de ter participado hoje. É bom o live por causa que se faz as perguntas, né? Lá você vai ver, poxa, podia ter feito a pergunta tal. Mas, enfim, esse é o nosso conceito, o nosso intuito. Agradeço novamente ao Thomas. Thomas, falei que aqui o negócio é bruto, as perguntas elas aparecem, tá? E agradeço imensamente, tá bom? Um grande abraço a todos.